pastor Luiz Hermínio falou de um carrasco para te pregar. Esse cara sou eu. Brincadeira, irmão. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês onde eu fui pregado. Onde eu fui pregado e onde eu tenho sido pregado. E certamente você se encontra por esse lugar também. Todos nós, né? Amém? Todos encontraram? 55, Isaías 55, versículo 8 até o 11, né? Diz assim a palavra do Senhor: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por esse momento. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós queremos, Senhor, abrir nossos corações nesse momento e receber do teu Espírito, Senhor. Que sejam, Senhor, palavras, que sejam sementes, que não tardem, Senhor, a germinar em nosso coração e frutificar, Senhor, segundo o teu desejo, segundo o teu propósito. Amém? Queridos, esse é um texto conhecido, bem conhecido nosso, né? A gente tem até destacado na nossa Bíblia, né? Quando fala desses pensamentos, dessas ideias, esses planos que Deus tem, que são maiores do que os nossos, os ideais deles são maiores do que os nossos. Isso na letra é fácil e é bonito, mas para a gente entender isso é um processo. O nosso gênero, né, humano, ele é bem resistente. Nós somos resistentes a mudanças. Nós queremos uma zona de conforto e a gente prefere mesmo não se mover dali. Assim tá bom. Eu aprendi assim. Quando eu cheguei aqui já era assim. Para que mexer? Não vamos mudar, não vamos fazer. Naturalmente nós somos assim. Nós quem, pastor? Nós todos, o gênero humano, quer cristão, quer não cristão. Nós buscamos uma satisfação, nós buscamos um lugar de conforto, uma zona de conforto, e ali a gente fica e se estabiliza ali. Mas chega num determinado momento que mesmo essa zona de conforto, ela começa a nos incomodar, e a gente começa a perceber que precisa ser feito algo, alguma coisa precisa ser mexida, precisa ser mudada. E aí a gente fica naquela, vou, não vou, faço, não faço. E aí a gente começa então a construir um plano, construir um projeto. Irmãos, e nós somos bons nisso. Você já fez algum plano assim, ó, tipo assim, ó, bom, deixa eu contar um caso que aconteceu com um amigo nosso lá em Itajaí. Ele chegou para mim e disse assim: vou abrir um negócio. O nome dele é Eduardo Có. Aí eu assim, quem tu vais abrir, Eduardo? Ele assim, eu vou comprar uma máquina de Xerox, uma Xerox colorida. Não tem nenhuma aqui no bairro. E era bem o começo, quando estava chegando essas máquinas, isso era caríssimo, né? E aí ele assim, eu vou comprar, aqui no bairro não tem uma máquina dessa. Eu já calculei, e
tal, e o material vai custar tanto, e o financiamento vai custar tanto, eu vou precisar fazer X cópias por mês. Irmão, em 5 anos ele estava rico. O cálculo dele é que para 5 anos ele estava rico. E aí eu perguntei para ele assim: mas o nosso bairro não tem empresas. Naquela época não tinha, nem escritório de contabilidade tinha ainda. Quem é que vai consumir isso? Não, o pessoal, eu vou atender aqui o bairro São Vicente, eu vou atender o bairro tal, eu vou atender o bairro tal, e vai dar tudo certo. E ele fez o negócio. Eu acho que foi uns 60 dias depois eu fui visitar ele, ele estava brabo. Brabo. Assim que ele foi. Aí ele assim: rapaz, deu tudo errado. Agora eu estou com um processo contra a Xerox, porque eles estão vendendo suplemento mais do que eles me falaram. E aquele castelo todo que ele construiu, aquela matemática toda que ele fez, aqueles clientes todos que ele já tinha conquistado, sumiram. Não existia. Por quê? Porque nós somos assim, né? A gente já sabe de quem vai comprar, para quem vai vender, quanto é que vai ser. Os nossos planos são assim. E o engraçado é que o Senhor deixa a gente caminhar nisso. Deixa, pastor, deixa. Por que ele deixa? Porque na verdade, se o Senhor revelar a você o que você vai encontrar na caminhada, o que você vai passar pela caminhada, nós também, como gênero humano, não iríamos. Você acha que Abraão sairia de onde ele estava para ir sofrendo no deserto até chegar na terra? Ou Moisés iria sair de onde estava para passar o que ele passou pelo deserto, se Deus contasse tudo para ele antes? Não, certamente não. Eu lembro que quando a gente abriu a casa de recuperação, irmão, a gente fez tudo certo. A gente orou, nós encontramos 12 irmãos crentes, irmãos espirituais. Nós fomos até a comunidade lá. Eu lembro como se fosse hoje, a gente correu todas as extremas daquela terra, consagramos ao Senhor, fizemos tudo certinho. E o Senhor, nosso plano perfeito, cada um tinha uma responsabilidade de $100 para ajudar na manutenção da casa. Só que esse não era o plano de Deus. Não era esse o plano de Deus. Quem escolheu as pessoas não foi Deus, fomos nós. Por afeto, por amizade, né? O Luiz escolheu um pouco, eu escolhi outro pouco. Só eu escolhi, irmão, só eu. Então a gente foi e buscou aqueles que a gente, no nosso plano, no nosso projeto, né? A gente trouxe aquelas pessoas que iriam caminhar com a gente, que a gente se conhecia e já congregava junto, né? Esse foi o nosso plano. Irmãos, foi 30 dias depois, 10 tinham ido embora. E tinha ficado somente eu e o Luiz Hermínio. Só nós dois. Eram os 10 espias, diz ele. Mas não é de Deus, irmão. Uma casa de recuperação não é de Deus. Não é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Mas então por que não deu certo? Porque esse não era o plano de Deus. Talvez hoje você esteja num lugar assim. Você fez tudo certo. Você tomou todas as medidas certinho, fez os cálculos, conversou com as pessoas, e aí não deu certo. Aí você está naquela assim, ó: Deus não é comigo, Deus não tem nada comigo em história. Eu não sou crente coisa nenhuma, eu não sou pregador coisa nenhuma, não sou pastor coisa nenhuma, não sou missionário coisa nenhuma, o Senhor não me usa, o Senhor não quer nada comigo, não quer negócio comigo. E eu estou aqui para te dizer que não é isso. Que na verdade o que aconteceu aí foi um erro de cálculo.
foi um erro de percurso. Ele continua crendo e acreditando em você, e que aquela palavra que ele lançou sobre a sua vida, ela vai se cumprir, amém? Ela vai se cumprir. Agora Deus, Ele não perde viagem. Você erra, e no seu erro Ele te ensina. Por isso que a palavra dele diz assim: olha, ensina o teu filho no caminho. Não é o caminho, não é você aqui dizendo meu filho anda por lá, não, é você com ele no caminho, porque Deus, Ele está com você no caminho, mesmo nesse lugar que você se encontra agora, porque, irmão, Deus, Ele não pede para você fazer uma coisa que Ele não faz, então Ele não vai te indicar o caminho, Ele vai andar contigo no caminho, entendeu? Então onde você está, Ele vai te ensinar, duas coisas você vai aprender nesse lugar que você está agora. Ou você abre o seu coração e entende o que Deus está comunicando com você aí agora, tá? Aprende o ensinamento que Ele está te dando agora, porque ele é um ensinador constante. Ou você fica murmurando, bicudinho, chateado no cantinho e dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém me entende, nem quem me compreende, nem o pastor, nem a pastora, nem o meu conselheiro, nem o meu líder. Ninguém me entende e eu vou ficar por aqui mesmo. E isso aí, irmã, só vai retardar o caminhar. Então, às vezes, nós fazemos planos certos, planos de Deus, só que nós não consultamos o Senhor. Nós não conversamos com Ele, porque nós queremos é que aquilo que a gente projetou, né, dê certo, seja, sei lá, exaltado, seja glorificado, porque é a gente que está fazendo. Então nós não consultamos a Deus nessas coisas, e a gente caminha, e Ele permite, porque só tem um jeito, pelo menos comigo é assim, né? Talvez você seja diferente, mas comigo é assim. Eu aprendo errando, aprendo observando o erro de outros, e eu aprendo caminhando. Quando eu comecei minha caminhada em Cristo, nós já começamos com a comunidade terapêutica, e nós já começamos aí aprendendo no caminho, com Ele. Foi decepcionante? Foi. Hoje, irmãos, eu não posso dizer para você assim, ó, que se o Senhor tivesse me dito tudo que eu passaria com a comunidade, eu não posso dizer hoje para você que eu não toparia novamente. Mas há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu diria que não, tá louco, não quer mais saber. Eu teria ouvido o conselho do nosso pastor, meu e do Luiz Hermínio: não tem que trabalhar com viciado, você não dá lucro para a igreja. Eu teria talvez ouvido ele. Por quê? Porque eu estava passando por um momento, né, de frustração, de decepção. Só que eu preferi observar e aprender o que ele estava me comunicando. Então, irmãos, assim, ó, desde o princípio, o único plano, o único projeto que a gente teve foi abrir a casa de recuperação, só. O Luiz saía da dependência e do tráfico, e eu estava chegando na igreja porque meu pai tinha morrido, e era o meu grande amigo daquele momento. Eu nunca fui um cara de muitos amigos, né, íntimos assim. Então o chão saiu debaixo do meu pé, né? E aí eu resolvi conversar com outro cara que eu dizia que era meu amigo, um tal de Allan Kardec, e eu não tive a resposta que ele falou que eu teria, né? Ele falou que o dia que alguém morresse da minha família, eu poderia consultar, que eu comunicaria, né? Como não houve essa comunicação, eu resolvi cortar, e aí encontrei na igreja, né? Não foi uma pregação que me converteu. Até quero fazer um adendo aqui agora. Irmãos, assim, a minha chegada a Cristo foi muito interessante, porque eu não ouvi uma mensagem, ninguém me falou do amor de Jesus,
ninguém me falou se eu queria aceitar Jesus ou não. Eu estava dizendo para o Cláudio há pouco que quando eu já era obreiro na igreja que eu congregava, eu lembro que um dia o pastor João Rosa, nosso pastor, estava no altar e eu estava lá no finalzinho cuidando da porta, né? E aí ele levantou, ele fez o apelo: quem é que quer aceitar Jesus? E tal, depois da pregação, e eu lá no canto levantei a mão, né? E fazia assim para ele, e ele nada de me chamar, porque eu já era obreiro e eu não tinha feito publicamente ainda. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu ainda não tinha feito isso publicamente. Eu queria fazer publicamente e ele não deixou. Aí depois ele me chamou no canto e disse assim: como é que você vai fazer uma coisa dessa? Assim, eu não fiz isso publicamente ainda, eu quero fazer. Aí ele deixou que eu fizesse com ele lá no canto. Mas eu encontrei Jesus caminhando. Eu tinha uma biblioteca na minha casa, kardecista. Bem boa, assim, bem grande, sabe? E é uma coisa que eu tenho, assim, paixão é por livros. Então eu tinha uma boa biblioteca. Hoje eu tenho uma boa biblioteca cristã. Na época eu tinha essa que era espírita. E eu estava caminhando um dia sozinho. Eu estava atravessando um problema de enfermidade, pelo excesso de trabalho, o tal do estresse. E aí depois, com a morte do meu pai, um princípio de depressão. Eu estava caminhando sozinho na rua, e aí foi aí que o Espírito me pegou e começou a me fazer uma conversa, né? Você conhece a voz dele, né? E aí ele me convenceu. Ele me levou lá na infância, nas conversas que a minha mãe tinha comigo quando ela tinha sofrido insônia. Falava de Jesus, do amor de Jesus. E eu comecei a ser levado àquela, até que o Espírito me deu um checkmate e disse assim: se o Espiritismo realmente, se o homem ele é responsável pela sua própria evolução espiritual, então Jesus, aquele Jesus que a minha mãe me falava, morreu de graça. E ali, irmãos, entrou algo em mim, né? E quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela biblioteca toda e comecei folha por folha e toquei fogo em tudo. E aí tinha uns abençoados. Eu tinha muita coisa. Eu tinha muitos livros, eu tinha muita música popular brasileira, que eu não gostava de música importada, porque eu achava que isso era uma ofensa para a nossa cultura. Então eu dei o fim em tudo, eu queimei tudo quanto era livro, e os CDs todos eu toquei no pau. E aí veio aqueles irmãos abençoados dizendo assim: por que você não vendeu isso por um sebo? Por que você não vendeu isso? Isso aí dava para a gente levantar uma oferta, um dinheiro. Eu assim: querido, se não serve para mim, não serve para ninguém, né? Se é ruim para mim, né? Eu não posso botar esse lixo, né? Para outros também terem acesso. Então, queridos, mas o nosso projeto só foi uma casa de recuperação, só. E de repente, um dia, tá eu e o Luiz Hermínio numa celebração na igreja. A gente estava sentado assim no altar, e a gente olhou assim, eu olhei, né? E vi a igreja lotada, sabe? Cheia. E eu comecei a ver assim pessoas que eu conhecia, pessoas que tinham casamentos praticamente havia acabado, estavam ali em família. Eu via pessoas que tinham problema com dependência e estavam ali, e tantos que a gente conhece com um monte de problemas. E aí eu entendi que o Senhor, Ele tem os projetos dele e os planos dele. Nós nunca pensamos em abrir um ministério, igreja. Quando a gente pensou, irmãos, em abrir um ministério, igreja, sabe para que foi? Para uma coisa só. Nós tínhamos uma despesa muito grande na casa de recuperação, porque no começo a nossa proposta era para cuidar de 8 pessoas só, mas agora já tinha dezenas de pessoas lá dentro, e nós precisávamos ajudar a manter aquilo lá. Eu não tinha mais condição financeira, o Luiz Hermínio também não. Então a gente pensou assim: poxa, então vamos abrir uma igreja, né, com essa proposta de cuidar da casa de recuperação, para levantar, para captar recursos para isso. E foi isso que nós fizemos. Assim que nasceu.
Esse era o nosso plano, mas esse não era o de Deus. O plano de Deus é que isso se estabelecesse, isso crescesse, e hoje nós estamos aqui em Ribeirão Preto por conta disso. Um plano de Deus, não foi um projeto nosso, mas era um plano dele. O nosso plano era só cuidar de meia dúzia de viciado, né? O Luiz precisava disso, ele estava saindo disso também, precisava fazer isso, e eu estava chegando em Cristo, cheio de boas obras, né? Desejoso de fazer. Então nós não sabemos como o Senhor trabalha. Então esse lugar que você está não é para ser um lugar de frustração, é para ser um lugar de aprendizagem, é para ser um lugar onde você vai, através da sua adoração, através da sua compreensão, você vai entender que Ele continua com você, mesmo que o seu plano não esteja dando certo aos seus olhos. Aos seus olhos. Ele não perde viagem, irmão. Ele continua nos ensinando sempre e estando sempre conosco. Então não frustra, não fica triste porque aquele seu projeto não aconteceu. Calma. Eu quero dizer que essa resistência, né? É porque você, em algum momento, a gente tenta convencer Deus que nós estamos certos, que tudo só não deu certo porque Deus não entendeu. E depois disso, irmão, a gente começa a resistir aos irmãos, resistir às pessoas que nos amam, né? Que estão à nossa volta, porque elas também não estão dando aquela resposta que nós desejamos. E essa resistência, querido, ela nos frustra, e daqui a pouco ela nos faz desistir. E é isso, e é nisso que você precisa ficar atento. Você não pode parar porque o seu projeto não aconteceu, porque o seu plano ainda não aconteceu. Se você olhar o final aqui, ó, como a chuva, no versículo 10, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. O engraçado é que o que explodiu, né, na minha frente foi que, como a chuva e a neve são duas situações diferentes, né? Chuva e neve, ambas têm um propósito. Só que a chuva, ela acontece quando está frio, ela acontece quando está quente, mas a neve não, né? A neve ela só vai acontecer quando está muito frio. E o engraçado é que lá em Santa Catarina tem um lugar que neva, e quando você chega lá, você sabe que pode nevar se o céu tiver limpo, muito limpo, sem nuvem, sem nada. Eu não consigo entender, porque se para chover tem que ter nuvem, né? Eu penso que para nevar também devia ter, né? Sair congelada, mas devia ter. Mas o frio, esse frio é que determina o que vai vir em forma líquida, e aí isso é mais rápido, né? A água cai na terra e ela rega a terra. Agora a neve não. A neve ela cai na terra e ela vai ter que descongelar para poder regar a terra. E ela vai ficar, irmãos, ali até esquentar. Enquanto não esquentar, ela não vai derreter, ela não vai fecundar a terra e não vai, a semente não vai quebrar a dormência, não vai frutificar.
Muito pelo contrário, né? Com o frio, ela vai ficar hibernada, assim como a gente pode hibernar, os animais hibernam. Com o gelo, ela vai ficar hibernada, ela não vai quebrar a dormência. Talvez você esteja nesse clima agora. Talvez você esteja agora nesse clima frio. Talvez o que tenha caído sobre você é neve. Então, queridos, você precisa tomar uma posição nesses dias aqui. Você precisa subir a temperatura. Você precisa fazer que essa temperatura tem que subir dentro de você. Porque senão essa dormência não vai quebrar. Você vai ficar nessa mesmice, nessa frustração, nesse lugar que você se colocou, pensando que você está abandonado, pensando que o Senhor não quer mais lhe usar. Ele tem um plano para você. O projeto dele é maior do que o seu projeto. Assim como o céu e a terra, assim é a diferença do que ele pensa. Nós pensamos muito pequeno. Nós pensamos muito pequeno. Nós pensamos para nós, pensamos talvez para nossa comunidade, pensamos talvez para nossa família, para nossa empresa, para o nosso ciclo. Mas ele não. Ele pensa para todos, pastor, para todos. Ele pensa para o salvo e por aquele que ainda não está salvo. Por isso que ele faz cair a chuva tanto para aqueles que estão com ele como para aqueles que não estão com ele. A graça dele é comum e é todos. Os pensamentos dele são para todos. O seu pensamento, o seu projeto também tem que ser. Mas ele te ensina nessa frustração. Ele te ensina, ele te observa, e se você prestar atenção, ele está te ensinando. Por quê? Porque ele quer levar você aonde ele está. Os nossos pensamentos não podem ser mevaninos, nem presbiterianos, nem herminianos. O nosso pensamento tem que ser como o pensamento de Deus, para todos. Amém? Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Irmão, se você tem uma palavra, se você recebeu essa palavra, descansa. Vai acontecer. Vai acontecer. Não desfaleça agora. Você está quase lá. É só mais um pouquinho. É só mais, talvez, 2 passos, 3 passos, e você vai entrar nesse lugar. Por mais embaralhado que o negócio esteja, vai romper. Quem está falando para você aqui não é quem leu um livro, mas é quem viveu uma história. Quem viveu. Nós estamos vivendo isso ainda. Nós estamos no processo, nós estamos no caminho. Você não está pronto e nem acabado, mesmo que você tenha 30 anos de igreja. O Senhor continua construindo em você. E Ele continua com projetos e sonhos para você ainda. Nós continuamos, mas tem que ser como eu abri no princípio. Eu falei, no passo do boi, lento e firme. Você vê cavalo cair, você vê cachorro cair, você vê um monte de animal, né, cair. Mas o boi você não vê cair. Por quê? Porque ele anda lentamente, mas firme, pisando firme sempre. Assim deve ser a nossa vida. Então não devo buscar? Claro que deve buscar, irmão. O que você não deve fazer é correr
por um caminho que você não conhece, né? Porque aí, se você cai, você frustra. Muita gente que nasceu comigo na igreja já partiram, inclusive, dessa terra e foram apressados demais. Quero crer que não partiram sem Cristo, mas pelo quadro, muito sim. Nós estamos numa escola, amém? Nós estamos, não sei qual é o ano que você está, mas nós estamos sendo formados ainda. Então, a minha palavra dessa manhã é essa: que você aqueça essa temperatura para que sobre você não caia neve, e a neve vai demorar muito para derreter. Dependendo de onde cai, até nem descongela, né, irmão? Mas que você não seja essa terra, esses polos, né, frios. Que você permita ao Espírito de Deus nesse tempo, nesses dias, te aquecer, derreter esse gelo, e que você retome esse projeto. Esse projeto que você resolveu botar na gaveta, ou que você está pensando em colocar na gaveta. Talvez você esteja nesse lugar também. Ninguém acredita no meu projeto, ninguém me apoia, então é coisa da minha cabeça, é coisa da carne, eu vou deixar aqui. Não, irmão. Se você recebeu isso, continue avançando, continue caminhando. Isso daqui, a vida cristã, o cristianismo não é uma moda. Não pense que é uma moda, que agora você é evangélico, então está tudo resolvido. Não é. Nós continuamos na peleja, continuamos lutando, continuamos tendo que caminhar, tendo que viver. Tá bem? Então fique esperto. Não é porque você veio para a igreja que tudo está resolvido. Há pouco também conversávamos, eu e o Cláudio, sobre uma certa letargia, né, que existe quando você vem para a igreja hoje, essa moda do gospel, né? Então você vem para a igreja hoje, mas as pessoas não têm tanta mudança como a gente via algumas décadas atrás. Parece que tudo está muito romântico, né? Tudo bem, não tem problema. E venha a si mesmo, permaneça a si mesmo, continue vivendo a si mesmo, né? Isso é uma mentira, irmão. Você chamou, o Senhor te chamou para um lugar de peleja, de estabelecimento. E nós estamos numa guerra. Não pense que não. Não é porque você está nessa zona de conforto que você não está numa guerra. Você está numa guerra sim. E você devia ficar esperto por se achar tão confortável. Não era para você estar tão confortável assim não. Então dá uma sacudida, né? Dá uma aquecida e deixa os projetos de Deus, do qual você faz parte, acontecerem na sua vida. Amém? Amém, irmãos. Levanta um pouquinho. Vamos levantar um pouquinho. Eu queria orar com você agora. Você pode pegar na mão do seu irmão. Eu quero dizer para vocês que o meu projeto era que o Confissão tocasse comigo, mas deu errado, irmão. Aí o Senhor mandou melhor, o Cláudio. Brincando. É que eles falaram que eles só tocam para quem já tem, para quem já pregou fora do Brasil. Eu nunca preguei. Aí não. Onde? Ah, na Argentina. Lá com hermanos. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, Senhor, por esse tempo, onde, Senhor, tu chama a tua igreja, Senhor, para cumprir o projeto que tu tens para o mundo, para cumprir o projeto, Senhor, que tu tens para o teu reino nesse tempo, Senhor.
Nós nos sentimos felizes por fazer parte desses que Tu levanta nesse tempo para conduzir a Tua igreja. Senhor, que esses projetos que se encontram, Senhor, guardados no fundo dos nossos corações, abandonados, desprezados, Senhor, que Tu possas acendê-los novamente, que Tu possa trazer, Senhor, a tábua, a planta do nosso coração em cima, Senhor, que eles possam novamente ser sonhados, que eles possam novamente ser desejados, que Tu possas, Senhor, linkar as pessoas que devem fazer parte disso. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós Te deixamos fora de nossos projetos, fora de nossos planos, e depois, Senhor, nós viemos cobrar de Ti, Senhor, o êxito, a falta do êxito, Senhor, dos nossos projetos. Nós queremos Te pedir perdão por isso, por Te deixar fora, Senhor, de algumas áreas de nossas vidas, por Te deixar fora, Senhor, de alguns ambientes de nossa vida. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, nós queremos verdadeiramente, Senhor, abrir o nosso coração e que Tu plenamente, Senhor, venha fazer parte de todo o nosso projeto. Nós não temos a leitura correta, a compreensão exata do que é estar no projeto contigo. Por isso, revela ao nosso coração e ao nosso entendimento, Senhor, que tudo aquilo que nós sonhamos, que tudo aquilo que nós apresentamos a Ti, que seja com Teu amém. Nós queremos sonhar os Teus sonhos, nós queremos sonhar os Teus projetos, os Teus ideais para nós e para essa geração, para esse tempo, para a igreja nesse tempo. Queremos, Senhor, um tempo novo, um tempo, Senhor, onde os nossos espíritos se conectem com o Teu e que a gente possa usufruir e gozar, Senhor, dos Teus sonhos. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente ser um luzeiro nesse tempo. E nós temos visto, Senhor, como as trevas têm prevalecido em algumas áreas deste mundo. E nós queremos, Senhor, como igreja, neste tempo, nós queremos sair daqui com essa convicção. A convicção, Senhor, de que nós fazemos parte do Teu projeto, que nós fazemos parte, Senhor, dos Teus sonhos, e que nós, Senhor, estamos como aprendizes, Senhor, no caminho contigo. Tu tens nos ensinado. Abre isso, Senhor, desperta isso dentro de nós. Nós não estamos sós, Tu estás conosco. Tu nos conduz, Senhor, por esse caminho, por mais acidentado que seja, que possa parecer, por mais escuro que possa parecer esse momento das nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, talvez em silêncio nos observando, mas nós sabemos que Tu estás conosco, e nós queremos ter essa convicção, Senhor, sempre. Nós queremos entender que nós somos parte desse corpo, que nós somos parte, Senhor, desse projeto, que nós somos parte desse reino, que nós somos parte, Senhor, desta herança, que nós somos parte, Senhor, uns dos outros. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer nessa manhã. Queremos Te agradecer pelo que está acontecendo aqui. Queremos Te agradecer pelo que vai acontecer aqui, porque nós sabemos que são dias que foram separados por Ti, projetados por Ti desde uma eternidade passada, conectados por Ti, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para Te dar a honra, para Te dar a glória, para Te dar o louvor e para Te dizer que somos felizes por sermos chamados Teus filhos. Somos felizes, Senhor, por estarmos vivendo este tempo, mesmo nesse tempo em que sofremos o embate, Senhor, com o inferno. Nos sentimos felizes porque somos guerreiros Teus, Senhor. Que essa semente lançada aqui hoje, que ela encontre a boa terra, Senhor. Nós proibimos Satanás e seus anjos de tomarem essas sementes que estão sendo lançadas aqui, e nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito aqueça, Senhor, a nossa alma e o nosso corpo, e que talvez essa neve, Senhor, que tenha caído sobre nós, sobre os nossos projetos, ela não consiga permanecer, mas que ela derreta e que ela regue e que ela faça florescer e frutificar os Teus sonhos em nós.
Esse é o nosso pedido e esse é o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, Deus abençoe. Dá um abraço aí no seu irmão, dá uma sacudida para quebrar a dormência dele. Obrigado.